Após exibição de gala, Flamengo se reapresenta nesta tarde no CT do Ninho do Urubu com o time quase completo. Ninho do Urubu irá passar por uma grande reforma. Flamengo recebe 2 milhões de reais para empenhar nas instalações que será o melhor CT da América Latina. E Felipe Luiz recebe nota máxima no jogo contra o Grêmio. Renato Gaúcho joga a toalha. Essas e muito mais notícias agora no meu canal. Jornalista Pedro Carlos Ferreira. Aperta o sininho, cola no meu canal. É de suma importância você pegar e se inscrever, não paga nada e ajuda a nossa produção a trazer muito mais informação para você, torcedor rubro-negro. Isso aqui é Flamengo. O Flamengo se reuniu hoje, o time do Flamengo, após a vitória convincente contra o Grêmio de Renato Gaúcho. Os jogadores do Flamengo chegaram na madrugada, né? E se representaram hoje à tarde no CT Jorge Elal para fazerem aquele treino regenerativo visando o jogo deste sábado contra o Atlético Mineiro. Gente, o Campeonato Brasileiro segue rolando, a bola vai sempre rolar. E o Flamengo, que está em terceiro colocado com 28 pontos, precisa pegar e vencer o Galo lá em Belo Horizonte para não deixar a gordura, que são de 13 pontos, para o Botafogo crescer mais ainda. O técnico Jorge Sampaoli ficou muito satisfeito com a melhor exibição da equipe do Flamengo desde que chegou, né, no clube. O Sampaoli frisou ontem que se ele soubesse que esse time jogaria tão bem, ele já tinha colocado essa formação. E você, torcedor? Você gostou da formação que o Jorge Sampaoli colocou? Rapaz, o Felipe Luiz joga de terno. Todo mundo, inclusive eu, publiquei nas minhas redes sociais o Felipe Luiz de terno. O Felipe Luiz, falando em Felipe Luiz, o Flamengo fez uma enquete ontem para os torcedores votarem em quem foi o melhor jogador em campo. Felipe Luiz. Felipe Luiz foi o melhor jogador em campo na votação do torcedor rubro-negro. E em segundo ficou o Wesley e em terceiro o Gabigol. O Wesley também jogou muito, sendo que falta um pouco de experiência no garoto. Um garoto de 19 anos tem jogado um futebol evolutivo. Porém, eu digo para vocês, porque o Davi Luiz não jogou. Porque o Fabrício Bruno ele tem uma ótima recuperação. Fabrício Bruno, para mim, foi o segundo melhor jogador em campo. Ah, Pedro, mas o Felipe Luiz foi jogador e o Wesley. Não. O Wesley ele foi acima do normal. Mas o Fabrício Bruno colocou aquele moço Luiz Soares no bolso. Justamente, Soares não conseguiu dar um adentro com o Fabrício Bruno, que hoje é titular absoluto do Flamengo. E o Jorge Sampaoli, ele na sua coletiva, ele disse: Felipe Luiz me surpreendeu. Se eu soubesse, eu já teria o colocado há muito mais tempo. Essas foram as palavras do Jorge Sampaoli com repórteres da Super Rádio Tupi. E isso aí circulou dentro dos bastidores. Felipe Luiz, que tem 37 anos, o Flamengo estuda uma proposta de produtividade para um contrato para o ano que vem. Justamente o Felipe Luiz, que a torcida do Flamengo está fazendo uma campanha na internet, hashtag Fica Felipe Luiz. O Felipe Luiz ele tem o seu contrato vencendo dia 31 de dezembro e até o presente momento o Flamengo não falou nada em renovação. Palavras do próprio jogador, que se ele não renovasse com o Flamengo, ele iria encerrar sua carreira de jogador e iniciaria como treinador de futebol,
uma vez que Felipe Luiz fez o curso da CBF e está credenciado para pegar e atuar como treinador. Porém, após essa exibição, Felipe Luiz, que já disputou 13 jogos na temporada de 2023, muitos poucos jogos, sim. Porém, o Felipe Luiz, vale se lembrar que o início da temporada dele, ele estava lesionado e isso atrapalhou muito o ano do Felipe Luiz. Estamos indo para o mês 8, porém, o futebol apresentado ontem foi fora do comum para qualquer um que tinha expectativa que o Felipe Luiz ia ficar limitado. O Felipe Luiz foi na direita, na esquerda, voltava. Ou seja, o outro também que foi muito bem na cobertura do Felipe Luiz foi o zagueiro Léo Pereira. O Flamengo ontem ele foi um time acima do normal. Tanto foi acima do normal que na entrevista coletiva do pós-jogo, o técnico Renato Gaúcho deixou bem claro que será muito difícil, quase que impossível, o Grêmio reverter o resultado no jogo número 2, que será no Maracanã no próximo dia 16 de agosto. Renato Gaúcho disse: o Flamengo tem dois times, no seu elenco são dois times. Esses dois times só perdem para eles mesmos. Ou seja, o Renato quis dizer que o Flamengo tem duas equipes que podem disputar qualquer título. E ele disse bem claro que ir ao Rio de Janeiro para vencer o Flamengo é uma missão impossível para ele com o Grêmio. E ele disse ainda: o Grêmio já veio da segunda divisão. Já estamos disputando ali entre os 4 primeiros melhores do Campeonato Brasileiro. Para uma equipe que saiu da segunda divisão e está disputando a ponta da tabela, já é um grande feito. Essas foram as palavras do Renato Portaluppi, o Renato Gaúcho, na entrevista coletiva, que foi mais extensa, falou outras coisas mais. Já o técnico Jorge Sampaoli, ele disse bem: hoje eu vi o Flamengo fazer o melhor jogo desde que eu assumi. Vamos lá, goleiro Matheus Cunha tem que parar. Inclusive o Arnaud, dentro das suas redes sociais, falou uma coisa ontem e é verdade. Tem que parar com esse negócio de ficar jogando adiantado. Quase ontem o Luizito Soares marcou um gol de cobertura. E isso fica manjado por qualquer jogador. Qualquer um. Se ele pegar o Cano hoje, o Cano mete um gol nele. Então vamos pegar, porque o Cano é um atacante muito inteligente. Então, Matheus Cunha tem que pegar e vigiar a sua posição. Tudo bem, o Flamengo é um estilo de jogo que a bola vem tocando do goleiro até o centroavante. Ontem o Flamengo ele trocou quase 700 passes ou mais, segundo o Footstar, e isso aí foi um trabalho já demonstra que o trabalho do Jorge Sampaoli está surtindo efeito e que o treinador tem realmente o comando da equipe em suas mãos. O Wesley, falei do Wesley, o Wesley só tem que amadurecer. Tomou um cartão de bobeira. Tava ele, Gabigol, não, era ele e o Ayrton Lucas estavam pendurados. Porém, o Wesley ele deu sorte que o Jorge Sampaoli colocou o Varela no segundo tempo. O Varela não foi mal, mas em alguns lances se demonstrou-se perdido e sem fazer a leitura dinâmica das jogadas. E deu um pouco de trabalho para o Fabrício Bruno, que, sem dúvida, se o Sampaoli colocar o Davi Luiz, o Flamengo sai derrotado, porque o Davi Luiz é lento na recomposição. Fabrício Bruno, já acabei de falar, Léo Pereira, Felipe Luiz, Thiago Maia fez o seu melhor jogo da temporada 2023. Tanto que o Thiago Maia ele foi o terceiro mais votado, segundo a galera, na pesquisa que o próprio Clube de Regatas do Flamengo fez. Thiago Maia ontem, inclusive, foi premiado com um gol. Teve a sua melhor partida do ano.
E se continuar nessa batida, vai ser difícil de pegar e tirar o Thiago Maia daquele meio. Outro que também joga muita bola é o Vitor Hugo. Vitor Hugo também jogou muito. Arrascaeta ainda, mesmo que um pouco ainda longe de ser o Arrascaeta brilhante, teve uma boa evolução. Everton Ribeiro, algumas jogadas bizonhas, inclusive uma bola perdida dele no meio campo, surgiu um contra-ataque, o Flamengo quase tomou o gol. Ou seja, o Flamengo teve uma boa atuação, porém tem alguns detalhes a serem corrigidos. O técnico Jorge Sampaoli marcou para amanhã atividade no CT do Ninho do Urubu e o Flamengo tem tudo para poder pegar e sair no sábado vitorioso lá em Belo Horizonte. Agora vamos às notícias no mercado da bola. Hoje teve uma reunião, era às 5 horas da manhã, horário de Brasília, com o procurador do Wendel e os diretores do Zenit. O Zenit recusou a proposta do Flamengo e o empresário do Wendel chegou lá e disse: o meu jogador não veste mais a camisa do seu clube. O Zenit está valorizando a saída, o Flamengo ofereceu 12 milhões de euros e agora já ofereceu 15 e mesmo assim não houve acordo. O empresário foi lá para pedir a eles que facilite e o Flamengo pode pegar e aumentar um pouco mais a proposta. Claudinho segue aquela interrogação, não sabemos ainda qual será a atitude do Flamengo em relação ao Claudinho. E, para finalizar, Matheus França. Matheus França, John Textor tenta de todas as formas pegar e contratar o jovem Matheus França, ofereceu 15 milhões de euros para contratar o Matheus França, o Flamengo não quis, o Flamengo quer 25 milhões de euros, ou seja, vai ser difícil, o John Textor vai ter que abrir o cofre para, se quiser, levar o Matheus França para o Crystal Palace, time dirigido pelo dono da SAF Botafogo. E eu vou ficando por aqui e a qualquer momento apareço com mais notícias do clube mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo, nosso amor, nossa paixão. E vou ainda deixar mais uma. Everton Ribeiro já conversa com a diretoria do Flamengo para a renovação do seu contrato. Eu falei para vocês, Bruno Henrique já tem umas conversas em andamento e Everton Ribeiro já começa a discutir renovação do contrato. E o Flamengo já estuda a renovação por produção de Felipe Luiz. Valeu, galera. Flamengo joga sábado contra o Atlético Mineiro no estádio do Independência. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até amanhã ou a qualquer momento. Se Deus quiser. Tchau, tchau.